Bom dia, igreja! A paz do Senhor! Leitura bíblica de hoje para a gente continuar nossa série de domingo referente a Provérbios de Salomão, ao qual estamos todos os domingos aqui juntinhos, eu e vocês, aqui coladinhos a uma tela de distância, para lermos esse livro que passa muita sabedoria para mim e acredito que para vocês também. Vamos dar início à nossa leitura, ao qual aqui, no contexto, fala sobre a sabedoria suprema. E nós vamos entender que sabedoria é essa que Salomão tanto nos instrui, tanto nos ensina e tanto nos aconselha a buscarmos e a termos. Vamos começar. Provérbios, capítulo 4. Ouçam, meus filhos, a instrução de um pai. Estejam atentos e obterão discernimento. O ensino que lhes ofereço é bom, por isso não abandonem a minha instrução. Quando eu era menino, ainda pequeno, em companhia de meu pai, um filho muito especial para minha mãe, ele me ensinava e me dizia: apegue-se a minhas palavras de todo o coração. Obedeça os meus mandamentos e você terá a vida. Procure obter sabedoria e entendimento. Não se esqueça das minhas palavras, nem delas se afaste. Não abandone a sabedoria e ela o protegerá. Ame-a e ela cuidará de você. O conselho de sabedoria é: procure obter sabedoria. Use tudo o que você possui para adquirir entendimento. Dedique alta estima à sabedoria, e ela o exaltará. Abrace-a, e ela o honrará. Ela porá um belo diadema sobre a sua cabeça, e lhe dará de presente uma coroa de esplendor. Ouça, meu filho, aceite o que digo, e você terá vida longa. Eu o conduzi pelo caminho da sabedoria, e o encaminhei por veredas retas. Assim, quando você por elas seguir, não encontrará obstáculos. Quando correr, não tropeçará. Apegue-se à instrução, não a abandone. Guarde-a bem, pois dela depende a sua vida. Não siga pela vereda dos ímpios, nem onde o caminho dos maus. Evite-o e não passe por ele. Afaste-se e não se detenha, porque eles não conseguem dormir. Enquanto não fazem o mal, perdem o sono, se não causarem ruína de alguém, pois eles se alimentam de maldade e se embriagam de violência. A vereda do justo é como a luz da alvorada, que brilha cada vez mais, até a plena claridade do dia. Mas o caminho dos ímpios é como densas trevas, nem sequer sabem em que tropeçam. Meu filho, escute o que digo, preste atenção às minhas palavras. Nunca as perca de vista, guarde-as no fundo do coração, pois são vida para quem as encontra e saúde para todo o seu ser. Acima de tudo, guarde o seu coração, pois dele depende toda a sua vida. Afaste-se da sua boca as palavras perversas. Fique longe dos seus lábios a maldade. Olhe sempre para a frente. Mantenha o olhar fixo no que está diante de você. Veja bem por onde anda e os seus passos serão seguros. Não se desvie nem para a direita, nem para a esquerda. Afaste os seus pés da maldade. Quanta instrução Davi aqui passa para Salomão. Salomão aqui ele está fazendo uma analogia, falando para nós tudo aquilo que o seu pai havia instruído, tudo que Davi havia instruído a Salomão para Salomão exercitar em sua vida. A principal delas é usar da sabedoria. Acredito que seja por isso que quando ele encontra com Deus e Deus conversa com ele, Deus pergunta o que ele quer e ele responde a Deus que queria sabedoria.
Acho que é por causa dessas instruções de seu pai referente a buscar a sabedoria com toda a sua força, com tudo que possui, com tudo que ele tem. Acredito que seja por isso. Quando Salomão absorve todas essas instruções de seu pai, ele pede para Deus sabedoria. E isso é uma informação para nossas vidas no dia de hoje, para que hoje a gente também alcance essa sabedoria. Porque de tanto Salomão pedir a Deus, Deus foi misericordioso, bondoso e deu para ele sabedoria. E isso vale para a gente no dia de hoje. A gente busca tantas coisas, corre atrás do vento, corre atrás de tantas coisas, mas no fundo, se formos olhar pelas coisas que corremos atrás, que conquistamos, muitas das vezes deixamos até de lado coisas que a gente tanto queria, que a gente tanto desejou ter, mas que no fundo, daqui a pouco vai estar ali no canto da estante, paralisado, sem utilização, jogado de escanteio. Porque quando a gente tem no início é tudo bonito, tudo legal, tudo bacana, né? Ah, é novidade. Eu fico de olho na novidade. Mas e depois? Depois fica aquele vazio existencial de mais um brinde adquirido, guardado na estante da minha casa, ou dentro do armário, ou em cima da prateleira, entre outras coisas. Aqui a gente consegue obter informações claras e objetivas do rei Salomão para nossas vidas, para assim a gente obter e viver com sabedoria. Porque os livros de Provérbios são para isso, para obtermos sabedoria para nossas vidas. Aqui temos instruções de tudo e referente a tudo. Todas as lições que a gente teve até hoje, do primeiro capítulo até o capítulo 4, nós temos informações exclusivas para obtermos e andarmos em sabedoria. E nós vamos continuar nessa linha de obter sabedoria até o final da nossa vida. Até o fim, nós vamos obter sabedoria. Sempre tem algo para a gente aprender. Mas vamos lá começar? Capítulo 4, versículos 1 e 2. Diz assim: ouçam, meus filhos, a instrução de um pai. Estejam atentos e obterão discernimento, ou seja, entendimento. Discernimento aqui é entendimento. O ensino que ofereço a vocês é bom. Por isso, não abandonem a minha instrução. O termo para instrução é musar, que indica e implica disciplina e correção. Não é apenas informação, é formação de caráter. Ou seja, aqui a instrução é para formar caráter, não somente para o conhecimento, obter conhecimento, mas sim para obter caráter, mudança de atitude. Porque o caráter está ligado diretamente à mudança da nossa atitude, aquilo que a gente faz na nossa vida. Entende? Estabelece a autoridade do mestre, ou seja, pai. A sabedoria aqui é apresentada como uma herança familiar valiosa. Para que serve? Para quebrar a resistência ao aprendizado e mostrar que a sabedoria exige uma postura do ouvinte atento. Nós, que estamos ouvindo sobre as sabedorias de Salomão, precisamos ter uma postura atenta como ouvintes, uma postura de discernimento para uma nova vida, um novo caminhar, uma nova instrução. Uma instrução não somente intelectual, mas uma instrução prática, para a nossa vida prática. Versículos 3 ao 4. Pois eu também era um filho para o meu pai, pequeno e único diante da minha mãe. Então ele me instruía e me dizia: apegue-se às minhas palavras de todo o coração
obedeça os meus mandamentos e viva. Salomão se coloca como aprendiz de seu pai. O termo viva, desculpa, chayar, acho que é chayar, não indica apenas respirar, mas também uma vida plena e com propósito. Lembra dos devocionais? Quando eu disse que quando a gente se converte, a nossa vida, ela passa a não ser uma vida mais sem sentido, mas uma vida com propósito? É exatamente isso que Davi quer passar para Salomão. Que a vida dele, a partir do momento que ele começa a crescer, que ele começa a adquirir sabedoria, não é mais uma vida qualquer, mas é uma vida com propósito. Assim é a nossa vida cristã, quando a gente se converte, que a gente vai obtendo amadurecimento, que a gente vai aprendendo, que a gente vai crescendo, que a gente vai se distanciando da velha criatura e se aproximando mais de Cristo Jesus, a nossa vida, ela passa a ser uma vida de propósito, com propósito. Não é uma vida vazia, mas sim uma vida com propósito. Meus devocionais estão se alinhando junto com as sabedorias de Salomão. E isso tem me deixado com o coração muito feliz, porque ver que a palavra ela se alinha, que ela se entrelaça, que ela não tem falhas. A palavra de Deus não tem falhas. É muito bom. E esses ensinos, essas instruções servem para mim no dia de hoje para eu continuar a minha vida com propósito. Porque muitas das vezes, na minha inutilidade do meu dia a dia, eu acabo absorvendo informações na minha mente, né? A minha mente me sabota, dizendo: ó, você não tem jeito, sua vida não tem sentido. As armadilhas da minha mente acabam querendo me aprisionar do você não tem sentido, você vai continuar do mesmo jeito, você não tem propósito, você não tem nada na sua vida. E a palavra de Deus, ela confronta a minha mente dizendo totalmente o contrário, que a minha vida com Deus e com Cristo Jesus tem sim um propósito. E se você, meu irmão, no dia de hoje está achando que a sua vida não tem propósito, vai ler as escrituras. Fica aqui comigo no canal. Assim a gente consegue aprender quais são os propósitos da nossa vida em Cristo Jesus. Aqui o contexto ele cria uma conexão emocional. Ele mostra que a sabedoria que ele ensina foi testada pela geração anterior, ou seja, Davi e Betseba. Serve para quê para nossas vidas? Para humanizar o ensino e mostrar que ninguém nasce sábio. Todos precisam ser ensinados. As pessoas acham que não precisam de conhecimento, não precisam de correção, não precisam de instrução, não precisam de nada. Eu me basto, eu sou o suficiente. Salomão aqui está deixando claro para mim e para você no dia de hoje. Ninguém nasce sabendo. Nós buscamos conhecimento com quem tem conhecimento. No nosso caso, no dia de hoje, Provérbios de Salomão está trazendo a sabedoria clara e prática para a nossa vida. E aqui ele está mostrando que os pais dele deixaram para ele instruções e mostraram para ele na prática que buscar a sabedoria em Deus é a melhor opção. Versículos 5 e 6. Procure obter sabedoria e entendimento. Não esqueça das minhas palavras, nem delas se afaste. Não abandone a sabedoria, e ela o protegerá. Ame-a, e ela cuidará de você. Obter o quinar, no hebraico, tem sentido de comprar ou adquirir como posse. Exige um investimento. A busca da sabedoria, obter a sabedoria, ela requer um investimento. Por exemplo, você hoje não tem nenhuma formação, mas você quer ter uma formação superior. Você precisa se você não conseguir, mesmo que você consiga uma universidade pública, você tem que investir em sabedoria, investir em livros,
investir em calçados, investir em roupa, investir em conhecimento, em cursos, para você se aprofundar naquilo que você quer se especializar. Por exemplo, eu sou formada em gestão de recursos humanos. Agora eu estou fazendo uma especialização, ou seja, uma pós-graduação em gestão estratégica de pessoas. E dentro dessa formação, eu estou investindo o meu dinheiro para obter sabedoria, para aprender sobre como gerir pessoas, como ter uma boa gestão de pessoas dentro do ambiente corporativo. Dentro do ambiente corporativo, logo a gente vai ter também uma boa gestão de pessoas dentro do lar, aonde a gente estiver, na fila de um banco, aonde quer que a gente esteja, a gente vai saber gerir pessoas. E é isso que Salomão está dizendo aqui, ó, não meça esforços para você buscar sabedoria, para você obter a sabedoria. Não meça esforços, faça tudo o que você puder, pague, compre, venda, absorva, busque conhecer, busque ter conhecimento, busque aprender de culturas, de tudo, para você hoje obter o conhecimento. Obter o conhecimento é um investimento. Por exemplo, aqui, eu tenho essa Bíblia e eu tenho, acredito que acho que quase 10 Bíblias aqui em casa, cada uma de uma versão diferente. E a última que eu tive agora, a última aquisição que eu fiz foi a James King. Ela é de 1611, se eu não me engano, e ela tem partes da Torá, ela tem partes em hebraico. Então, para o meu conhecimento bíblico, é muito bom, né? Porque assim eu consigo trazer um estudo mais elaborado, com mais informações. Para o meu conhecimento mesmo, eu tenho livros aqui da editora Resgate que me ajudam muito. Tanto que tem um que eu li, que é referente à submissão, que me ajudou muito nessa questão de me tornar uma mulher submissa no lar. Então, me ajudou muito a leitura desses livros também para adquirir. Tem um livro da editora Resgate que é muito bom, o livro Pai Músculo, que ele conta a história de uma pessoa que ia ter uma conversão e tem versículos bíblicos ali dentro para nos ajudar, nos orientar, entre outros. Tem mais livros aqui. Então eu faço um investimento para poder ter conhecimento. Assim como outras pessoas também que buscam ter conhecimento, investem nisso. Então, Salomão aqui e Davi está passando para Salomão o quê? Meu filho, ó, o que depender de você, para você ter sabedoria, proteja, ame, cuide, não abandone a sabedoria, não se afaste dela, busque ela, queira ter sabedoria. E é isso, não meça esforços. A sabedoria é personificada como uma mulher que protege quem a ama. Para que serve? Para motivar a busca ativa. Sabedoria não cai do céu por acaso. Ela é buscada e valorizada. Eu dizia para alguns irmãos, vamos lá, vamos ligar um cabinho USB aqui da sua mente para a minha. Mas o porquê que esse irmão tem tanta sabedoria? Porque ele busca. E tudo que a gente busca, a gente encontra. Você consegue compreender? É mais ou menos isso, mais ou menos não é isso, de forma clara. A sabedoria é você buscar ela, é você buscar ter entendimento, é você buscar ter sabedoria, é você buscar ler, não somente ler, mas entender o que o contexto está querendo dizer do texto, para assim ninguém te enganar. É por isso que Davi ensina a Salomão sobre a questão de buscar a sabedoria. É para justamente isso, ele não ser enganado por nada e ninguém. Porque uma pessoa sábia, ela tem o conhecimento, ela tem o entendimento. Logo, ninguém consegue enganar uma pessoa que tem sabedoria. Versículos 7 ao 9. O princípio da sabedoria é: adquira
e use-a tudo o que você possui para adquirir entendimento. Valorize e ela o exaltará. Abrace-a e ela o honrará. Ela porá um belo diadema sobre a sua cabeça e lhe presenteará com uma coroa de esplendor. Ou seja, diadema e coroa são a mesma coisa, porém com condições diferentes. O diadema é uma coroa com várias pedras preciosas. A coroa, ela também é uma coroa e ela também é um diadema e também pode ter pedras preciosas. Mas aqui, o texto, o versículo 7 é central. A sabedoria é a prioridade máxima. O diadema e a coroa simbolizam autoridade e favor público. O autor enfatiza que a sabedoria traz recompensas visíveis, honra. E para que serve? Para estabelecer prioridades na vida. Vale a pena gastar recursos para se tornar sábio. Ou seja, adquirir sabedoria não é somente uma busca superficial, como o texto está querendo dizer aqui. É uma busca profunda, mais aprofundada. Para quê? Para você não vai buscar sabedoria para você ser uma pessoa valorizada. Você busca sabedoria para você e para ajudar a outras pessoas. Entende? Não só como forma de honra para a sua vida, mas pessoas vão ver a sua sabedoria e vão dizer sobre a sua vida. Vão dizer, aquela pessoa ali é uma pessoa que tem um conhecimento, uma pessoa diferenciada, uma pessoa que busca ter entendimento das coisas. Não é uma pessoa que se deixa levar por opinião, entende? Porque a opinião é da pessoa, mas o conhecimento é de todos. Tá liberado aqui, ó. Tá disponível para você em qualquer livraria, em qualquer local. Tá disponível. A sabedoria está disponível. Sabedoria é a palavra de Deus. Está disponível. Agora, gaste tempo, gaste recursos para você obter a sabedoria, para você ter esse contato com as Escrituras. Versículo 10 ao 13. Ouça, meu filho, e aceite o que eu digo, e você terá vida longa. Eu o instruí pelo caminho da sabedoria e o conduzi pelas veredas retas. Quando você andar, os seus passos não serão obstruídos. Quando correr, não tropeçará. Apegue-se à instrução, não abandone, guarde-a bem, pois ela é a sua vida. Ou seja, aqui Davi está falando para Salomão, para ele buscar a sabedoria e buscar se instruir no caminho da sabedoria a qualquer preço e a qualquer custo, para ele não cair e não se desviar. Davi sabe qual é o preço de sair da sabedoria, de cair no meio dela. Então, Davi aqui, ele está falando para Salomão. É como se ele estivesse falando assim, meu filho, teu pai já passou por cada uma. Então, eu quero o melhor para a sua vida. Busque se instruir para ter sabedoria. Busque conhecimento para ter sabedoria, para você não ficar por aí sendo jogado de um lado para o outro. E assim você ir bem na sua vida, porque a sua vida depende da sabedoria. Veredas retas refere-se a caminhos nivelados, sem buracos ou armadilhas ocultas. Promessa de longevidade e segurança na jornada da vida. Para que isso serve? Para dar seguranças nas decisões diárias e evitar crises desnecessárias causadas pela imprudência. Versículo 14 ao 17. Não siga pelo caminho dos ímpios, nem ande pela vereda dos maus. Evite-a,
Não passe por elas. Afaste-se dela e siga adiante, porque eles não conseguem dormir enquanto não fazem o mal. Perdem o sono se não fazem alguém tropeçar. Eles comem o pão da maldade e bebem o vinho da violência. O uso de 4 verbos de ação: evitar, fique, longe, afaste-se, siga em frente, mostra a urgência da separação do mal. Ou seja, aqui Davi tá deixando claro para Salomão: meu filho, ó, evita o caminho dos maus. Evite, não passe por lá. Você pode ver, você pode sentir vontade, você pode querer estar lá, mas não vá. Siga adiante, rumo à sabedoria, rumo àquilo que é bom, rumo às coisas que são boas aos olhos de Deus. E aqui ele fala porque eles não conseguem dormir enquanto não fazem o mal. O mal não dorme. O mal ele fica ali, ó, querendo fazer mais e mais e mais e mais e mais e mais e mais maldade, focado em destruir a vida dos outros. Não satisfeitos em fazer as pessoas tropeçar, eles ainda bebem o vinho da violência, ou seja, maquinam o mal e ainda fazem dos caminhos deles maus como se fosse uma bebida de prazer, algo que dá satisfação, a maldade. Contraste entre estilo de vida do sábio e do ímpio. Serve como um alerta sobre a influência das más companhias e como o mal pode se tornar um vício. É verdade. Quanto mais maldade nós fazemos, mais queremos fazer. É um vício mesmo. Salomão, ele deixa aqui descrito: meus filhos, afastem-se dessas coisas. Busquem se instruir no que é bom, na sabedoria. Davi deixa claro: meu filho, os maus, eles querem só maldade. Mas o fim deles, vai ser boa não. Mas vamos continuar. Versículo 18 e 19. A vereda do justo é como luz da alvorada que brilha cada vez mais até a plena claridade do dia. Mas o caminho dos ímpios é como densas trevas. Eles nem sequer sabem onde tropeçam. Caem, nem sabem que estão caindo. Assim a gente consegue ver a vida do ímpio no dia de hoje. De tanta maldade que cometem, não sabem nem aonde que foi a queda e a ruína deles. O porquê que estão sofrendo, o porquê que está acontecendo certas coisas na vida deles. É exatamente por isso. Andam fazendo tanta maldade, fazem tanta discórdia, tanta coisa ruim, que quando tropeçam e caem, não sabem nem por que tropeçaram e caíram. Simplesmente caem e fica só assim: poxa, eu sou uma pessoa tão boa, porque. Pô, mas vai ver a vida da pessoa, vai ver o trajeto da vida da pessoa. Entende? É aquilo, veja onde você está caindo, veja quais são as suas obras, aquilo que você está praticando. Se brilha como alvorada, você vai andar na claridade, você vai saber onde você está pisando. Quando você errar, você vai saber exatamente onde você errou, porque a claridade ela mostra, entende? A metáfora da luz da aurora descreve a revelação progressiva e o crescimento constante. A síntese do destino humano, claridade crescente versus escuridão total. Para que serve? Para encorajar quem está no início da caminhada. No começo pode parecer escuro, mas vai melhorar. No começo a gente anda tateando. No início, eu comecei tateando. Tive muitos irmãos para me corrigir, para dizer: Natália, aqui está errado. Natália, aqui está certo. Natália, segue o que está escrito. Natália, o que importa é o que está escrito. Natália, está escrito, segue. Natália, preste atenção.
Eu tive muitas pessoas para me mostrar isso. E é aquilo, quando eu vejo pessoas que, saem do caminho do Senhor e escolhem outras veredas, cara, isso acaba comigo, me deixa totalmente entristecida. Eu imagino Cristo Jesus, mas como ele sonda mentes e corações, ele sabe quem é dele e quem não é. Jesus sabe. Não adianta a gente tentar esconder não. Mas para você que hoje optou por se batizar, optou por um caminho com Cristo, estar tateando e buscando no começo é mais do que normal. Você vai cair, você vai levantar, você vai cair de novo, você vai levantar de novo. Mas o que importa é permanecer no caminho de retidão e justiça que Deus está te colocando nesse momento, que é o caminho do Senhor. Então, não se preocupe. No início, realmente, você vai assim, ó, tateando, até você começar a abrir os olhos, começar a enxergar, até você tá ali, ó, e ver claramente o que Deus quer para sua vida. Enxergar em 4K. Demora, mas vai. Às vezes vai ser até rápido, vai depender da sua maturidade, do seu, da sua postura de se voltar ao evangelho. Porque é aquilo, se você ficar batendo de frente com o evangelho, ah, mas eu não aprendi assim, ah, mas a forma como eu aprendi era diferente, ah, mas como eu aprendi era totalmente diferente do que eu aprendi, do que eu estou aprendendo hoje. Está escrito na palavra? Se está escrito na palavra, minha irmã, você segue. Se você não está escrito, se é invenção do homem, tchau, I have to go now. Tchau, tchau. E é isso, né, minha gente? Tá escrito, a gente segue, não tá escrito, não tem como que inventar, né? Versículo 20 ao 22. Meu filho, escute bem o que digo, preste atenção em minhas palavras, não as perca de vista. Guarde-as no fundo do coração, pois são vida para quem as encontra e saúde para o seu corpo. As Sagradas Escrituras é saúde para o nosso corpo, para a nossa mente perturbada, e fica ali, ó, perturbando nosso juízo. Isso aqui é o que vai nos moldar, o que vai mudar o nosso caráter, que vai mudar a nossa vida. É a Bíblia, é as Escrituras. Saúde, MERP, pode significar cura ou remédio. A sabedoria afeta o bem-estar físico, menos estresse, melhores escolhas, vamos ter uma consciência mais limpa, porque estamos seguindo o que a palavra diz, e é isso. Foca na internalização dos ensinos. Não é apenas decorar, mas é absorver e viver. Esse é o diferencial. O que eu aprendo, o que eu estou aprendendo hoje de Salomão, não é somente para eu aprender a absorver, mas é para eu praticar, não andar no caminho dos maus, não buscar fazer maldade, não buscar estar em conformidade com as coisas ruins, estar na luz, buscar o evangelho, buscar as escrituras sagradas, para assim eu me moldar de acordo com o que ela diz. E é isso. Versículo 23. Esse versículo ele está separado num versículo único. Acima de tudo, o que se deve preservar, guarde o seu coração, pois dele procedem as fontes da vida. O coração aqui na Bíblia é o centro das emoções, da vontade e do intelecto. É a central de comando. Aqui o coração é o sentimento. Mas antes de passar pelo sentimento, ele deve passar pelo entendimento. Por isso que aqui Salomão ele está dizendo para guardar o coração. Guardar o coração é ter um discernimento na mente para saber se aquilo que a gente internaliza no nosso sentimento, se é bom, é proveitoso ou se é ruim, a gente deve excluir. Entende?
É uma separação na mente para o sentimento gerar a ação. O ápice do capítulo. A proteção mais importante não é a externa, mas a interna. Para que serve? Para a vigilância emocional e espiritual. Tudo que você faz começa no que você sente e pensa. O sentimento, ele está ligado ao entendimento. O entendimento, ele manda a ação para o nosso coração. Por isso que o ouvido é mais perto do cérebro do que do coração. O ouvido e os olhos escutam para a mente absorver e assim o coração sentir. Entende? Os ouvidos são dois. A boca é uma e os olhos são dois. Ou seja, observe e ouça mais e fale menos. Serve para nossa vigilância espiritual. Tudo que a gente faz começa no que a gente sente, ou seja, a gente administrou na nossa mente, gerou no nosso coração o sentimento e a gente vai praticar por causa do sentimento. E é isso. Por isso que Paulo fala tanto para a gente proteger a nossa mente. O nosso culto racional é uma vida voltada com a mente voltada para Cristo, para o Senhor. 24 ao 27. Afaste-se de sua boca as palavras perversas. Fique longe dos lábios a maldade. Olhe sempre para frente. Mantenha o olhar fixo no que está diante de você. Veja bem por onde andam os seus pés, e todos os seus caminhos serão seguros. Não se desvie nem para a direita, nem para a esquerda. Afaste os seus pés dos maus caminhos ou do mal. O autor, ele faz um check-up do corpo. Boca, olhos e pés. A sabedoria deve governar todos os membros. Por isso que a sabedoria ela começa no entendimento, na mente. Sabedoria ela está aqui, ó, relacionada ao nosso cérebro. A gente absorve a sabedoria para cá, porque daqui é que a gente comanda todo o corpo. Entende? Por isso, dois membros, um único. E é isso. É para nossa vida, para nossa modificação. Instruções práticas finais sobre como manter e evitar destruição moral. Serve como um guia de comportamento prático. Vigie o que você fala, para onde olha e para onde está indo. O fato da vigilância é para nossa mente corrigir a nossa rota, para vermos se aquele local ali, aquela igreja, aquele grupinho de amigos, aquele grupinho de pessoas, aquela sociedade, aquelas pessoas que estão perto da nossa vida, se realmente elas são voltadas para as coisas do Senhor, ou se eu estou levando a moda. Ah, tá bem, ele é problemático, mas ele vai melhorar, né? Mas eu não dou instrução, eu não dou correção, eu não ajudo. Aqui a sabedoria é passada de pai para filho. Dentro da igreja, nós temos líderes. E esses líderes, eles têm a obrigação de manter a sua vida num bom caminho e instruir os seus irmãos, né? Eu não vou botar aqui, eles são o dono da igreja, porque o dono da igreja é Cristo Jesus. Eles têm a obrigação de ajudar os membros. E os membros ajudar uns aos outros. Se a gente negligencia a correção, por exemplo, uma mulher mais velha, como foi falado em aulas anteriores, né? Uma mulher mais velha, ela tem a obrigação de ajudar uma mulher mais nova, principalmente uma recém-convertida, que precisa de instrução e de discernimento e de conhecimento para, assim, ter uma vida diferenciada. E assim se amoldar ao padrão das Escrituras. Como eu disse no devocional de ontem, agradeço muito a irmã Márcia por muitas das vezes vir no meu WhatsApp, vir no meu Facebook,
me corrigir, minha irmã, isso aí é posicionamento correto? Minha irmã, isso aí tá certo? Ela tem mais sabedoria, mais anos de cristianismo do que eu. Então, ela tem que falar para mim. E eu tenho que ter maturidade para entender essas correções. Na época, eu falava, poxa, é só um simples post, não tem nada a ver. Mas de nada a ver em nada a ver, as heresias vão crescendo, ó, e vão se multiplicando. E a correção não é feita, entende? Então eu também tenho que ter sabedoria para me colocar no meu lugar e falar: não, a irmã está certa. Ela tem mais tempo de igreja do que eu, ela sabe aonde eu preciso de correção, então eu vou observar, vou ver nas atitudes dela e assim vou mudar minha atitude também. Para quê? Para eu ser mais parecida com Cristo. E é isso. Nossa atitude deve ser parecida com a atitude de Jesus. Aqui o que aprendemos? O valor da sabedoria. Prioridade no meio do ruído. Salomão começa enfatizando que a sabedoria deve ser buscada com tudo que você possui. Aplicações para hoje. Vivemos na era da informação infinita, mas da sabedoria escassa. A aplicação prática aqui é intencionalidade, intencional. Não se trata do quanto conteúdo você consome, mas da qualidade da sua dieta intelectual. Ação. Reserve momento de desconexão para refletir sobre princípios permanentes em vez de apenas reagir em tendências passageiras. Coração como centro do controle. Versículo 23 é o ponto central. Guarde seu coração, pois dele procedem fontes de vida. No, agora, aplicação para 2026. No contexto atual, o coração pode ser entendido como a sua saúde mental e o seu sistema de crenças. Se você permite que o algoritmo das redes sociais ou o estresse constante ditem seus sentimentos, você perde o controle da sua vida. Ação. Pratique a guarda da mente. Filtre o que você assiste e com quem você convive. Se algo rouba sua paz constantemente, é um sinal que sua fonte está sendo contaminada. O caminho das trevas versus o caminho da luz. A lei do progresso. O texto diz que a vereda do justo é como uma luz de alvorada que brilha cada vez mais. Aplicações para hoje. O sucesso real não é um hack rápido, mas um processo gradual. Enquanto o mundo busca resultados instantâneos, Provérbios nos convida à constância. O caminho do mal é confuso e nos faz tropeçar. O caminho da luz traz clareza, traz sabedoria, traz entendimento. Ação. Foque em melhorias de 1% a cada dia. A sabedoria, nos dias de hoje, é saber que crescimento sustentável vence a pressa ansiosa. Por isso que Paulo fala lá em Filipenses capítulo 4, não andem ansiosos por coisa alguma. É justamente isso, não colocar a carroça na frente do boi. Coloque as escrituras como fonte central da sua vida e assim você vai conseguir ter um discernimento e um acompanhamento melhor para o dia a dia. Entende? Em Provérbios 4, aqui nos ensina que quem não escolhe seu caminho acaba seguindo o caminho de alguém, de outro. Guardar o coração e manter o foco na sabedoria é o maior ato de liberdade que podemos exercer no dia de hoje. Ou seja, precisamos trilhar o nosso caminho. Minha mãe dizia: não seja Maria vai com as outras. O que é uma Maria vai com as outras? A Maria vai com as outras, não tem opinião, não tem uma crença, não tem uma religiosidade, não tem um Deus. Ela vive no mundo procurando a quem vai agradar. Vai agradar a Chico, vai agradar a Francisco, mas quem você tem buscado agradar? Quem é o ponto focal da sua sabedoria? É a você e a Deus? Ou a Maria vai com as outras?
Quem você escolhe ser no dia de hoje? A pessoa que tem a liberdade da escolha da sabedoria ou a Maria que vai com todo mundo e não busca agradar o seu Deus? Amém? Vamos orar? Paizinho amado e querido Deus, graças te damos por mais um dia que se chama hoje, Senhor. Graças te damos, Pai, porque aprendemos no dia de hoje que não devemos ser Maria vai com as outras. E só porque as redes sociais estão bombando com uma trend nova, ou porque a irmãzinha, ela é uma irmã influente que tem uma lábia muito boa e sabe conversar, mas que na vida dela não mostra nenhum fruto do Espírito. Devemos entender, Pai, que a busca pela sabedoria é a busca incessante pela tua palavra, por aquilo que o Senhor descreve nas Escrituras Sagradas para nos ajudar, nos orientar, nos edificar. Muito obrigada, Pai, por esse provérbios, por essa leitura no dia de hoje, ao qual me fez aprender mais, que eu devo olhar para a minha vida e andar com calmaria e não andar ansiosa, andar conforme o que as Escrituras me dizem, não com o que os feeds de notícia falam para mim. Muito obrigada, Senhor. Tome cada um aqui hoje em tuas mãos, dirija a vida de cada um, perdoe seus pecados, assim como eu peço que o Senhor perdoe os meus pecados, que não são poucos, e ajude-me, Pai. Ajude-me a andar na vereda da sabedoria. Ajude-nos a andar a sabedoria da vereda da sabedoria, para assim andarmos em conformidade com a tua vontade, Pai. Muito obrigada. Hoje eu oro e já te agradeço em nome de Jesus. Amém.